conversar com o Dr. Clayton Viegas Brenol sobre artrite reumatoide. Seja bem-vindo, Dr. Clayton, ao nosso Pampa Saúde pela primeira vez. Que bom tê-lo aqui conosco. Pela primeira vez, Newton, agradeço o convite. Já tenho ouvido falar aí do teu programa há bastante tempo, né? E estou aqui para ajudar na prestação de informações sobre um tema que é extremamente relevante, o tema da artrite reumatoide, que acomete muitas pessoas, né? A gente acha muitas vezes que é uma doença rara, mas acomete uma a cada 100 pessoas. 1% da população. Exatamente, bastante prevalente, né? Começando no beabá, a artrite reumatoide é o quê? Autoimune? A artrite reumatoide é uma doença autoimune que causa inflamação nas articulações. Muitas articulações podem ser acometidas e quando elas inflamam, o que o paciente procura ao médico? Qual o motivo principal? Dor, inchaço e dificuldade de movimento. E como é uma doença crônica, ainda nós não sabemos a causa da artrite reumatoide, embora tenham fatores, né, relacionados ao ambiente, como o cigarro, que pode aumentar o risco de desenvolver artrite reumatoide, e um componente genético bem importante de herança forte, né? A artrite, ela é uma doença que nós não sabemos a causa, então ela não existe uma cura, embora já tenham sido desenvolvidos um arsenal grande aí de tratamento, né, de drogas que podem melhorar os pacientes. Ela é uma doença ainda considerada crônica. E não tem cura, mas tem um bom acompanhamento. Com certeza, melhorou muito a qualidade de vida desse grupo de pacientes dos últimos 5, 10 anos. Quando se fala nesse tipo de manifestação, se lembra de idosos, mas é só em idosos que dá artrite? Não é idosos, então isso é uma ideia também que a gente tem que modificar na população. Por quê? Porque o pico de incidência ocorre lá pelos 35 anos e as mulheres são mais atingidas que os homens. Então numa fase bem jovem. Bem jovem. A doença tende a iniciar nessa década de vida, né? Por volta da 4ª década de vida, mas é claro, como inicia nessa década... O pico está com mais idade, mas na verdade tinha começado antes. Isso mesmo. Não deu atenção. Muitas vezes existem sintomas que a gente chama mais fraquinhos, frustros, né? Então, o paciente convive bem com a dor e só vai se dar conta que tem uma artropatia, uma doença nas articulações crônicas ao longo de 5, 10 anos de doença. Rádio Pampa, Pampa Saúde. Estamos conversando com o Dr. Clayton Viegas Brenol sobre artrite reumatoide, que é essa doença, como ele disse, autoimune, né? Enfim, os sistemas de defesa do corpo acabam perdendo a capacidade aí de discernir o que é bom e o que não é. O que é mesmo que acontece? Vai ficando enrijecida a articulação? Qual é o processo que se dá ali, doutor? Como que o paciente sabe que tem artrite reumatoide? É até importante para alertar, né, os teus ouvintes. Bom, primeiramente, o paciente começa a acordar pela manhã com rigidez das articulações, tanto em mãos, ombros, joelhos, tornozelos, tá duro. Então, essa rigidez matinal que a gente chama, pode ter uma duração de 30 a 45, 1 hora, certo? 45 minutos a 1 hora. E é justamente essa rigidez matinal que chama a atenção para o início da artrite reumatoide, que é uma rigidez matinal prolongada, acima de 1 hora, que é diferente daquela doença que a gente chama de artrose ou osteoartrite, que é apenas o desgaste das articulações. E o paciente vai acordar com rigidez, mas a rigidez é bem mais rápida, ela passa mais rapidamente. A pessoa geralmente diz, quando eu me movimento, quando esquentou o corpo, passou. Passou. E dura 5 minutos na artrose. Na artrite reumatoide pode durar horas, certo? Outro sintoma extremamente importante é a dor. A dor na articulação, que num primeiro momento acomete apenas 1, 2 ou 3 articulações, mas é uma doença progressiva. Ela fica na articulação à medida que causa o sintoma. Então, tende a acometer primeiramente as mãos, né, as articulações das mãos, punhos, e vai migrando para o outro lado do corpo. Essa rigidez vem por uma inflamação e aí fica duro porque que processo é que acontece ali? Bom, existe o influxo, né, a entrada de células inflamatórias, e essas células produzem algumas substâncias que vão, vamos dizer assim, manter esse processo de inflamação, e essas substâncias elas causam edema da articulação. Então começa a ter um aumento de quantidade de líquido
dentro da cavidade articular. Então. Vai acumulando líquido. Existe também uma proliferação de tecido, como se fosse um tecido Rádio Pampa. quase tumoral. Existe um aumento. Como o leigo fala. Isso, exatamente. Esse inchaço é ocasionado tanto por células inflamatórias quanto por líquido, né? Que extravasa para o espaço articular. E isso é o que causa a rigidez. Porque normalmente nós não temos líquido em abundância dentro da articulação. Existe o líquido sinovial, que é o líquido que nossas células dentro da articulação produzem, que serve para manter o movimento adequado, certo? Mas isso é numa quantidade mínima. Quando existe muito líquido, o paciente não consegue mexer. É a chamada rigidez. Rádio Pampa, Pampa Saúde, nosso tema artrite reumatoide, Dr. Clayton Vegas Brenó, que é um especialista aí na área. O senhor participou de um evento do Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de Reumatologia para tratamento de artrite reumatoide. O que é que lhe chamou a atenção e disse, opa, isso aí é uma boa novidade para os meus pacientes? Sim, bom, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho no ambulatório de artrite reumatoide do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e eu fui convidado, através da Sociedade de Reumatologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, para ser um dos coautores desse consenso. Certo. Qual a importância desse consenso? Os médicos, na prática clínica do dia a dia, eles precisam se basear, logicamente, em ciência, né? Na medicina baseada em evidência. Hoje em dia, toda conduta médica deve ser vinculada a algum estudo científico que embase isso. E o consenso serve como um norte, não é uma regra, mas é um norte para os reumatologistas e clínicos em geral, em todo o território nacional. Então, ele estabelece recomendações de tratamento da artrite reumatoide. Então, ano passado foi publicado o consenso de diagnóstico da doença, cuja principal recomendação destacaria o seguinte: fazer o diagnóstico precocemente. Muito bem, o senhor adiantou a minha próxima pergunta, tratamento precoce. Diagnóstico precoce significa o quê? Identificar os pacientes que vão progredir rapidamente para essas deformidades da artrite reumatoide, que eu gostaria de chamar a atenção na minha primeira fala o seguinte: como é uma doença crônica, à medida que a inflamação permanece dentro da articulação, ela vai gerar deformidade, que são as erosões ocasionadas pelas erosões ósseas, são mordidas nos ossos, e essas deformidades vão gerar incapacidade física ali na frente. Quando nós abordamos esse paciente precocemente, através de medida da atividade da inflamação, que hoje em dia é muito importante acompanhar ao longo do tempo essa medida, a gente tem métodos bem estabelecidos de fazer isso, a gente consegue estancar o processo inflamatório e, consequentemente, estancar a progressão para a incapacidade física, que é tudo que os médicos querem e que é o que vai manter a qualidade de vida desses pacientes. Rádio Pampa, Pampa Saúde, artrite reumatoide. Como que se percebe? A princípio, no começo o senhor falou que as pessoas, às vezes até jovens, sentem dores, enfim, nas articulações e vão deixando, achando que é um mau jeito, enfim, é sedentarismo, qualquer coisa assim, na verdade já é o primeiro aviso. Como é que se detecta, enfim, o que o senhor aconselha a essas pessoas que têm já esse tipo de reação, mesmo numa idade bem mais jovem? Os pacientes que começam a ter dores articulares, principalmente pequenas articulações das mãos, certo? Mãos. Pés também pode ser acometidos, mas a grande maioria das vezes inicia pelas mãos, certo? Pacientes jovens que têm essa rigidez matinal ou até já numa faixa etária mais avançada, deve procurar um médico para fazer a avaliação diagnóstica inicial, que consiste no exame físico, para verificar realmente a existência dessa artrite, que é o inchaço, é o aumento de volume, se o médico consegue documentar na consulta. E também, a partir desse cenário clínico, nós solicitamos exames complementares. Certo? Então existem exames de sangue e exames de raio-x no primeiro momento que podem ser solicitados. O exame de sangue, que aponta na maioria das vezes a presença da artrite reumatoide em 85% dos pacientes, é o fator reumatoide. Sim. Embora existam outros mais específicos, né? Um pouco surgidos mais recentemente, mas nós solicitamos o fator reumatoide de rotina na avaliação. À medida que esse fator reumatoide é positivo, nós temos um critério para diagnosticar artrite reumatoide, que junto com o cenário clínico, como rigidez matinal, artrite de várias articulações, né? Essa simetria, as duas mãos afetadas, por exemplo, é muito próximo do diagnóstico.
Essa rigidez matinal acontece porque o corpo ficou parado muito tempo e se consegue perceber ou... Rádio Pampa. Qual é uma outra razão específica? A razão é o acúmulo de líquido dentro da articulação, aquilo que nós... Nesse período que ficou em repouso. Exatamente, nesse período que ficou em repouso. Então, existe um período, né? Existe uma latência até o indivíduo se mexer novamente pela manhã, né? É um repouso prolongado, geralmente isso ocorre pela manhã, né? Que o paciente começa a mobilizar e aí retirar esse líquido da articulação ou absorver, né? E aí voltar ao seu movimento quase normal, que nunca vai ser normal se o paciente tem uma artrite reumatoide ativa. Já mais avançada, digamos, mais ativa. Exatamente. Formigamento também é sinal? O formigamento pode ocorrer, mas não é característico da artrite reumatoide. Geralmente acomete quando tem algum nervinho acometido, né? Como a síndrome do túnel do carpo, que acomete o nervo mediano, e que quando existe uma inflamação no punho, por exemplo, ela pode surgir ao longo da evolução da doença. Mas não é um sintoma, vamos dizer assim, clássico de artrite reumatoide. Esse tema já tratamos aqui no programa e foi bem esclarecedor essa questão, essa diferença. A artrite reumatoide detectada, feito o diagnóstico, se faz o que, doutor? Bom, feito o diagnóstico, nós temos que iniciar um tratamento farmacológico, temos que iniciar um remédio. Existe um remédio que foi eleito o melhor para tratar a artrite reumatoide, que é vamos dizer assim, é a primeira escolha, a primeira linha, que é o metotrexato. É um medicamento que é utilizado ou por via oral ou por via subcutânea, né? Injeção ali na gordura e abaixo da pele, né? Aí fica por um período. Fica por um período, e é uma vez por semana que ele é administrado. Como é que é o nome? Metotrexato. Né? Existe em diversas, bem disponível hoje em dia na rede farmacêutica, e nós temos que avaliar esse paciente ao longo do tempo. Então, o paciente que consulta com artrite reumatoide inicia o metotrexato, ele deve ser acompanhado nas próximas 4 semanas, deve realizar exames, tanto para controlar possíveis efeitos indesejáveis do medicamento, quanto para notificar se ele está realmente melhorando ou não da sua atividade inflamatória. Hoje em dia existe uma estratégia de tratamento da doença. Isso eu gostaria de chamar bem a atenção, que vamos dizer assim, é o estado da arte para tratar artrite reumatoide. É o que há de mais moderno, que é o seguinte: medir a atividade inflamatória através de alguns parâmetros que nós já fazíamos, mas nós não, vamos dizer assim, levamos todos juntos em consideração. Então, hoje em dia, nós formulamos scores de atividade de doença. Esses scores são compostos por contagem de quantas juntas estão inchadas, quantas articulações estão dolorosas, um exame de sangue, por exemplo, a velocidade de sedimentação globular, que é um exame que traduz a inflamação no organismo, é um exame de sangue, o índice de inflamação, e uma escala visual. O paciente nós sentamos na frente do doente e o paciente vai marcar um tracinho num papel, uma escalinha de 10 centímetros, e vai dizer: doutor, minha artrite nos últimos 7 dias está realmente me incomodando, então eu vou marcar numa escala. Se a escala for muito alta, essa doença, essa score de atividade vai ser também igualmente elevado. E é justamente esse score que nós vamos guiar o nosso tratamento. Se o paciente está com metotrexato numa dose adequada e está com esse score de atividade da artrite dele elevado, nós temos que modificar o tratamento. Ou associar uma outra droga, geralmente uma outra droga oral, né? Sulfasalazina, hidroxicloroquina, leflunomida. Os nomes são complicados aqui, mas enfim, eu tenho que, né, pelo menos citá-lo. Claro. E esse paciente é acompanhado ao longo do tempo, né? Mais 2, 3 meses. Caso o paciente não tenha resposta, que é uma minoria, vamos deixar bem claro, se o diagnóstico é feito precocemente, e eu gostaria de mais uma vez dizer que esse dado é realmente um alerta, né, na população. Sempre tiver alguma sugestão de diagnóstico, procurar o médico reumatologista. Nós temos a possibilidade de estancar a doença em 80% dos casos. Sim. Veja bem, 80% é um ótimo, né? É um ótimo percentual, com tratamentos são relativamente baratos, né? Esses iniciais. Subsidiados, né? Subsidiados, exatamente, o governo dá. Caso o paciente evolua mal, que é esse percentual mais reduzido dos pacientes, mas isso vai existir, aí eles necessitam ter acesso a medicamentos excepcionais, são medicamentos de mais alto custo, que é a chamada terapia imunobiológica. O que é isso? Explica para nós, doutor. A terapia imunobiológica é um tratamento que é diferenciado com relação aos medicamentos tradicionais. Por quê? São proteínas
que são constituídas através de técnicas de medicina molecular, Sim. certo? De engenharia biomolecular, que tem um complexo Rádio Pampa. método de produção, e por isso mesmo são medicamentos de alto custo, certo? Certo. E que devem ser administrados com uma posologia fixa ao longo do tempo, e aí não tem administração por via oral. Né? Os pacientes acabam recebendo esse medicamento por via subcutânea ou por via endovenosa. Uma Então, injeção ou coloca sob a pele. Uma injeção sob a pele, exatamente, ou na veia, né? E esse tipo de tratamento revolucionou a maneira como nós tratamos a artrite reumatoide. É recente. Olha, termos de recente ciência, em digamos. termos de ciência, existe já há 10 anos, Certo, né, em uso. recente. Então nós realizamos pesquisa clínica lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós administramos pela primeira vez biológico em 2002, 2013, então já tem 10 anos, existe Claro. uma experiência boa, né, do médico reumatologista com medicamentos, mas são medicamentos que, embora tenham uma eficácia extremamente elevada, melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes, tem alguns efeitos adversos que devem ser controlados. Questão que estomacal, Questão de defesas do organismo. defesas como um todo. Defesas como um todo. Então, são medicamentos que baixam as defesas, como a geração anterior, né? Embora sejam medicamentos que vão atuar em alvos específicos, né? Sim. Porque o que ocasiona essa inflamação na artrite reumatoide? São as células que entram na articulação de maneira, né, irregular, Sim. vamos dizer assim, né? É um corpo estranho ali, tipo, o que você está fazendo aqui? Elas estão ali, elas estão promovendo inflamação e produzindo algumas substâncias que vão perpetuar essa inflamação. Esses imunobiológicos, eles vão atuar ou numa célula ou numa substância especificamente. Diferente, por exemplo, de um corticoide, que nós usamos muitas vezes para tratar artrite, mas que vão atuar no sistema imunológico como um todo. Certo. Então, eles vão gerar... Evoluiu muito. Claro, eles causam muito mais efeitos adversos, né? Por exemplo, os corticoides. Mas controlando esse risco maior de infecção, né? Nós temos que ter um cuidado especial, principalmente numa classe de tratamento chamada anti-TNF, com o risco aumentado de tuberculose, nos pacientes que venham usar esse tipo de medicamento. Imunológico muito baixo. Isso mesmo. A pessoa aí, digamos, com maior probabilidade. É um alerta. Claro. É muito facilmente controlado se o seu médico faz um exame de triagem. Então faz aquele examezinho de Mantoux, né? Que é aquele exame subcutâneo que a gente verifica o risco do paciente tem, né? No momento de desenvolver ou não a tuberculose. Se ele tiver um Mantoux reator, a gente faz um tratamento preventivo, vamos dizer assim, e o paciente diminui bastante o risco de desenvolver tuberculose ao longo do tempo, né? Rádio Pampa, Pampa Saúde, estamos conversando com o Dr. Clayton Viegas Brenol sobre a artrite reumatoide no nosso Pampa Saúde. Algum fator além do que o senhor falou de questão genética, por exemplo, obesos tem maior propensão, doutor? Na artrite reumatoide isso não é um fato. A obesidade é um fator de risco, sedentarismo também não. Né? Esses são fatores de risco para outras doenças reumatológicas. Certo, a obesidade, claro, é bom a gente ressaltar isso. A obesidade é um fator de risco para artrose ou osteoartrite, principalmente naquelas articulações que levam a carga do organismo, né? Como joelhos, quadris. Existe um fator de risco relacionado à obesidade. O sedentarismo, ele, vamos dizer assim, ele predispõe às dores articulares como um todo. O paciente que não tem uma atividade física regular, ele vai ser mais predisposto a ter dor. Pelo descondicionamento físico, descondicionamento da massa muscular. Exatamente. Sim. E as articulações vão se tornar mais instáveis, né? Vão ficar menos, vamos dizer assim, fortes, estáveis. E aí o paciente vai ter uma predisposição à dor. Certo. Insisto, num paciente com artrite reumatoide, ele deve ou não deve fazer mais exercício que normalmente uma pessoa faria, enfim? O paciente com artrite reumatoide deve manter uma atividade física regular, com certeza. Não exagerar. Não exagerar se a doença estiver muito ativa, mas à medida que se controla os sinais e sintomas, o paciente, existe uma indicação formal de manter a atividade física. Até porque um dado científico relativamente recente também é que pacientes com artrite reumatoide têm um risco maior de doença aterosclerótica. Os pacientes se infartam mais, têm mais angina, têm mais acidentes vasculares cerebrais. E eu até diria o seguinte: o fato do paciente ter artrite reumatoide equivale a fumar uma carteira de cigarro por dia do ponto de vista de risco cardiovascular. Olha.
E se fuma, então? Se fuma, então, aí é um risco muito mais aumentado, né? No começo do programa você falou que o índice era muito alto em pessoas que Rádio Pampa fumavam. É um fator de risco para artrite reumatoide, além do fator de risco genético, certo. Né? O ambiente, assim, que foi o fator de risco dentro do ambiente, né? Que foi identificado no manejo da doença, no estudo da doença, foi justamente o tabaco, o tabagismo. Pode existir alguma relação com outro tipo de doença e aí o sistema medicamentoso acelerar, enfim, dar uma progressão à artrite reumatoide por tomar outros remédios, outras drogas ou não? Por tomar outras drogas? Olha, eu acredito que não estaria relacionado na questão crônica. Certo. O que eu chamaria atenção com relação a esses medicamentos que se utilizam é que eles devem ser controlados seus efeitos adversos. Como é uma doença crônica, os pacientes vão usar por 10, 20, 30 anos o medicamento. Então, isso deve ser controlado para não acrescentar morbidade. Ou seja, surgir outras doenças, né, relacionadas ao medicamento ao longo do manejo da artrite. Mas isso é perfeitamente controlável com exames complementares, né? Se o paciente, por exemplo, vem usando um glicocorticoide, tentar suspender esse corticoide, né? À medida que o paciente tem sua inflamação controlada, não tornar hábito o paciente ficar corticodependente, que a gente chama, que é a dependência do medicamento. Rádio Pampa, Pampa Saúde, artrite reumatoide. Dr. Clayton Viegas Brenol. Uma pessoa que tenha artrite reumatoide, tem algum caso específico, digamos assim, da progressão da doença mais acelerada, de ter que fazer inclusive alguma cirurgia? Isso é tudo que a gente... atrofias. Isso, Nilton, isso é tudo que a gente quer evitar hoje em dia. Então, à medida que nós abordamos exatamente naqueles meses iniciais de dor, de rigidez, isso é perfeitamente, vamos dizer assim, impedido, controlado, exatamente, sem cirurgia. Mas existem pacientes que têm evolução, que começou antes dessa nova era de tratamento da artrite reumatoide, né? Que vão ter que fazer uma prótese ortopédica de joelho, de quadril, que também melhora bastante a qualidade de vida. Esse estágio, ele surge quando existe uma falência completa da articulação, quando já não existe mais cartilagem, quando já está o osso contactando outro osso com osso, o popular osso com osso, e aí o paciente tem muita dor, né? Acorda à noite com dor, e aí realmente é bastante beneficiado com esse tipo de intervenção cirúrgica. Além da intervenção cirúrgica, pode existir probabilidade de infiltrações, por exemplo? Sim, faz parte, com certeza, faz parte do manejo com artrite reumatoide, principalmente se não é controlado com esses medicamentos. Às vezes, ao longo do tempo vai ter um escape de uma articulação ou outra. Isso a gente pode controlar, fazendo uma infiltração com medicamentos, né, intraarticulares, e o paciente tem uma melhora e muitas vezes prolongada e não vai retornar o sintoma nessa articulação. A artrite reumatoide melhora ou piora no inverno? Que muitas pessoas falam, essa questão é folclore ou não? Frio, por exemplo. O frio, a maioria dos pacientes realmente piora no frio. Piora. Exatamente, com umidade também, isso é marcante, assim, no consultório, né? E, por outro lado, alguns pacientes melhoram no verão, né? Se sentem mais dispostos, com menos rigidez matinal. Tem a ver com a história do calor e do movimento, aquele que a gente brincou no começo do programa, de se movimentar mais, ter mais disposição para a luta e andar? Com certeza, pode ter a ver. Tem algumas hipóteses em relação à pressão atmosférica relacionada à umidade e ao frio, isso é o que se levanta cientificamente, né? Quanto mais umidade, né, existem mudanças de pressão atmosférica que pode mudar a pressão dentro da articulação. Isso vai inchar mais e vai determinar maior distensão da cápsula articular, que é a cápsula, né, que envolve cada junta, cada articulação. E à medida que essa cápsula distende, isso pode promover mais dor. Para resumir e fechar o nosso programa, Dr. Clayton, uma pessoa percebe, enfim, que quando está acordando, está com rigidez em partes do corpo, principalmente na mão. Já é um indício? É um indício, deve procurar um médico especialista, que no caso é o reumatologista. Dor também? Dor também. Então, dor, rigidez e muitas vezes até cansaço, falta de disposição para fazer suas atividades no dia a dia.
isso é um sinal de alerta e deve ser recomendado a consulta com o especialista. O especialista tem todas as condições de fazer um diagnóstico precoce e encaminhar um tratamento. Para esse tipo é reumatologista. É reumatologista, exatamente. Fazendo o diagnóstico precoce, o paciente vai ter uma vida perfeitamente normal ao longo dos próximos anos e décadas, enfim. Né? Diagnosticado, constatado, enfim, com um médico especialista, que é um reumatologista. Rádio Pampa. A pessoa aí vai ter que ter sempre um acompanhamento, porque é uma doença crônica. É uma doença crônica, né? Artrose, artrite reumatoide são doenças crônicas, devem ser acompanhadas. Claro que essa frequência de acompanhamento de visitas ao médico vai diminuir à medida que a doença é controlada, mas hoje em dia nós temos a perfeita condição com essa nova era de modalidades terapêuticas, né? Plena condição de controlar artrite reumatoide e o paciente vai ter uma ótima vida aí pela frente, mantendo sua atividade física, suas atividades no lazer e no trabalho. Isso é que é o mais importante. E esse acompanhamento pode ser feito pelo SUS, inclusive, que é a grande preocupação das pessoas, que os remédios são caros, não? Os remédios são caros, né? Então o acompanhamento pode ser pelo SUS, embora exista uma escassez, né, de reumatologistas, de especialistas, tendo em vista que o número de pacientes, à medida que a população vai envelhecendo, né, e aumenta o número de casos. Então existe a possibilidade de acompanhar pelo SUS, e esses tratamentos são fornecidos tanto pelo governo, né, do governo federal, e atualmente também são fornecidos pelos planos de saúde. Muito bem lembrado. Relacionado a essa terapia imunobiológica, principalmente a modalidade intravenosa. Alguns já fornecem a modalidade subcutânea, então os pacientes que têm algum plano de saúde, a partir de 1º de janeiro deste ano, eles têm o direito a acesso a esse medicamento, tem cobertura. Ressaltando então, mesmo que seja num plano de saúde ou enfim numa consulta particular, é possível esse mesmo médico determinar que o SUS dê a medicação? Com certeza. O SUS é universal, né? Todos os pacientes têm direito. Não precisa ser via posto de saúde ou médico indicado numa consulta SUS. Pode consultar um médico, claro. pode consultar um médico particular e o médico encaminha para a Secretaria Estadual de Saúde e solicita um medicamento. Um site, um endereço, um telefone, a sua clínica, como o senhor atua, fica à vontade, doutor, até para recomendar para as pessoas tirarem as suas dúvidas, doutor Clayton Viegas Brenol. Sim. Bom, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre através da atividade de docência, né, de professor da Universidade Federal, e eu tenho consultório, eu atuo também no Sistema de Saúde Mãe de Deus. Do Mãe de Deus? Exatamente. É no Centro Clínico Mãe de Deus, e os pacientes são... Pode fazer, fazer essa consulta, enfim, no site do Mãe de Deus ali tem todo o esclarecimento. Exatamente. Volte mais vezes, gostamos sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que esse tipo de prestação de serviço é extremamente relevante para a população em geral.